Fala galera da segunda série do ensino médio, professor Fernando Shows, novamente para uma aula de História e vamos continuar falando sobre o Império Napoleônico. Mas hoje, especificamente, falaremos sobre a queda de Napoleão, Congresso de Viena e Batalha de Waterloo. Ok? Então, Napoleão Bonaparte bem interessante, né? Você viu que a gente costuma brincar, né, que o baixinho era nervoso e fazia várias mudanças ali, porque a ideia dele era expandir os territórios. Nas aulas anteriores a gente viu como que ele de general foi para cônsul e de cônsul ele foi para imperador, até se autoproclamando imperador. Lembra lá que eu te contei que ele pegou a coroa lá do padre, do papa na época e se autocoroou, querendo dizer que o poder, né, provinha dele mesmo ali, nenhuma outra instituição, nenhum outro poder maior do que o Estado deveria existir. Porém, né, eu te falei também que ele não jogou a igreja totalmente de lado. Ele puxou para o seu lado ali junto com a burguesia, porque ele necessitava desse apoio grande para poder realizar a sua expansão. Na aula anterior também eu te mostrei como que ele, né, começou a dominar outras regiões na Europa. Inclusive, quando ele viu que não conseguia vencer a Inglaterra por via marítima, ele decidiu fazer uma outra estratégia. Eu vou te mostrar aqui, ó, uma imagem que nós temos a respeito da Batalha de Trafalgar. Então, a batalha que Napoleão Bonaparte realizou em vias marítimas, mas lembra lá que com a Inglaterra não estava dando boa, não estava legal essa questão aí de vencer por via do mar. Porque a Inglaterra tinha uma marinha muito forte. Qual foi a estratégia que ele tomou? Vamos lá, eu vou te dar 3 minutos para você pensar. 3 minutos, não, menos 3 minutos, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, acabou, não vou te dar tudo isso. O bloqueio continental. O bloqueio continental era para prejudicar a Inglaterra economicamente, a ponto de que quando ela estivesse fraca, ele iria atacar. Te lembro também que na aula anterior nós falamos que 2 nações ibéricas decidiram não aderir ao bloqueio continental. Eu vou chegar bem pertinho aqui para você lembrar. Quais eram? Uma era a Espanha e a outra Portugal, que decidiram não aderir ao bloqueio continental, mas a Espanha acabou sendo dominada. Napoleão Bonaparte retirou o rei de lá, colocou seu irmão José Bonaparte e a coroa portuguesa pegou e, com o apoio da Inglaterra, veio para o Brasil. Tá tranquilo? Deu para relembrar? Porém, eu te falei também na aula anterior que Napoleão Bonaparte ele decidiu atacar a Rússia, que estava descumprindo o bloqueio continental. Só que não foi muito boa para ela. Até porque eu vou te mostrar uma imagem aqui, ó. O que você pode observar nessa imagem? Então, ó, nós temos Napoleão Bonaparte aqui, bem encolhido, quer dizer que ele estava com muito frio, porque era bem no momento do inverno russo. Nós temos vários soldados ali também, bem encolhidos, um cavalo sofrendo, e nós podemos observar aqui várias pessoas mortas. Isso porque muitos soldados começaram a se enfraquecer e começaram a ter fome porque a Rússia teve lá a tática da terra arrasada, que era aquela tática onde ela recuava, tirava todos os suprimentos e quando os franceses chegaram em Moscou, eles atacaram e os exércitos franceses começaram a perder a batalha. Nisso, Napoleão começa a retornar até chegar em Paris. Porém, a gente vai ver o que ocorre quando ele chega em Paris, que é o momento que a gente tem a queda dele. Para você não perder nada e anotar aí, eu separei uma parte do texto que fala aqui sobre 2 conceitos bem importantes. Olha só, em 1813, a Sexta Coligação formada e os prussianos derrotaram Napoleão e Lisipe. Napoleão se retirou para a França, que quase não dispunha de mais jovens para convocar para a guerra. A guerra estava acontecendo já há muito tempo. Há muito tempo estava acontecendo a guerra. O que ocorre então? Começou-se a não ter mais jovens para enviar para a guerra. Então, podemos dizer que começa uma crise ali em relação aos efetivos de Napoleão Bonaparte. Acompanha comigo aqui.
No início de 1814, os adversários entraram em Paris. Napoleão foi deposto e exilado no Mediterrâneo, na ilha de Elba. Olha só então, Napoleão retornou, né, das suas campanhas. A sexta coligação, não lembra quem estava na sexta coligação? Vem comigo aqui que eu te retorno. A sexta coligação tinha Inglaterra, Rússia, Áustria, Prússia e Suécia. Então são esses países que vão ser os responsáveis pela queda de Napoleão aí nesse período, ok? Eu vou te dar um tempinho aí para você anotar isso enquanto eu retorno lá para a página que eu tenho que dar continuidade. Então, em 1814 eles entram em Paris, Napoleão é obrigado a se retirar do império, ele vai ser colocado como exilado lá na ilha de Elba, no Mediterrâneo, e vai acontecer o Tratado de Fontainebleau, ok? É francês. E nesse acordo, várias potências europeias, olha, o que aconteceu? Napoleão reconhece a sua abdicação, tá? E é feito um acordo entre essas potências europeias, lá da sexta coligação. Nesse acordo, os territórios que a França tinha conquistado são restituídos para os seus devidos donos, ok? Napoleão é exilado, só o que ocorre? Lembra que lá, desde o início da primeira coligação, eles estão lutando contra os ideais da Revolução Industrial? Então, isso vai se concretizar aqui. Porque ao tirar Napoleão da jogada, eles vão restaurar a monarquia na França. Nossa, professor, mas os revolucionários tiveram tanto trabalho lá desde 1789 para, acabar com o absolutismo e agora eles vão passar uma borracha sobre tudo? É bem isso. É como se esse tratado passasse uma borracha em tudo aquilo que foi conquistado lá desde a Revolução Francesa. Logicamente, olha só, a população não vai ficar a favor disso. E essas potências vão colocar no poder, sabe quem? Sabe quem? Adivinha? Luís XVI não, porque ele foi para a guilhotina. Mas vão colocar alguém da família dele, da dinastia dos Bourbon. Quem entra no poder agora vai ser o Luís XVIII. Quando a população vê que tem um monarca novamente, e meses depois, esse monarca ele vai começar a querer reestabelecer o absolutismo, a sociedade francesa fica em pavor. Quando Napoleão Bonaparte sabe que a sociedade francesa está em pavor e que alguns clamam o seu retorno, ele junta um efetivo, retorna para Paris. Quando Luís XVIII sabe que Napoleão está retornando para Paris, ele dá no pé, porque ele sabe do fim que teve lá o seu parente. O que foi o fim? A guilhotina. Luís XVIII não queria esse fim. O que ocorre? Napoleão Bonaparte volta e é aqui que a gente entra no chamado período dos 100 dias, ou governo dos 100 dias. Professor, por que período dos 100 dias? Porque durou 100 dias. Acertou? Então, o que foi o governo dos 100 dias? Governo sem intenções absolutistas. Nesse curto governo, Napoleão empenhou-se em uma constituição com base nos preceitos do liberalismo, lá de liberdade, contrariando os interesses dos republicanos que desejavam a volta da revolução e a perseguição dos nobres. Porém, aí nesse período, Napoleão volta para o governo, mas ele vai decidir continuar com os seus ataques, ele vai tentar reconquistar os territórios que foram tomados da França lá pelo Tratado de Fontainebleau, ok? Tá? Eu vou dar uma segurada aqui para você anotar tudo isso que eu estou falando. Tranquilo. Olha, aí, olha outro ponto importante que eu preciso te passar. Nesse momento, discutia-se a reorganização da Europa, no chamado Congresso de Viena, e os desentendimentos eram significativos. Porém, quando a notícia do retorno de Napoleão ao poder chegou até aqueles que deliberavam o Congresso, um consenso foi rapidamente elaborado pelas tropas unidas novamente. Ou seja, nós vemos novamente Napoleão Bonaparte, colocando aí em terror outras potências da época. Nós temos aqui um retrato de Napoleão,
tá? Para vocês verem um pouquinho melhor. E do Luís XVIII. Opa, centralizei melhor aqui. Do Luís XVIII, você pode observar, se você fazer uma pesquisa aí agora sobre o Luís XVI, ele tem essa mesma postura aqui, que é a postura dos reis absolutistas, tá? Então a gente tem vários pontos aqui que demonstram a nobreza do Luís XVIII, que fugiu lá quando o Napoleão Bonaparte retornou. Lembra que eu falei sobre o Congresso de Viena? Agora eu tenho uns pontos conceituais bem importantes que você precisa anotar aí, tá? Não tem como fugir mesmo, tem que anotar. Então, olha só, o Congresso de Viena foi norteado pelos seguintes princípios. Princípio de legitimidade, anota isso. Mas é sério, anota mesmo. O que é o princípio de legitimidade? Sobre o qual consideravam legítimos os governos e as fronteiras que estavam em vigor antes da Revolução Francesa. Garantiam-se, assim, que a dinastia de Bourbon retornasse ao poder, olha só, coisas que os franceses queriam, na sua maioria não, e retornassem ao poder e atendessem aos interesses dos estados vencedores. Quais estados vencedores? Da Sexta Coligação. Não lembra que a Sexta Coligação está lá no começo do vídeo. Voltando aqui, na guerra contra Napoleão Bonaparte. Ao mesmo tempo, protegia-se a França de perdas territoriais e da intervenção estrangeira. A intenção era restaurar o antigo regime e bloquear o avanço liberal. Então, olha a disputa que a gente está tendo. Os ideais de liberdade contra o antigo regime que está ali resistindo, né, esse novo sistema de vida e de governo. Porém, não acaba nesse princípio, nós temos outros aqui. O princípio da restauração. Características absolutistas. Uma vez que se pautava em recolocar a Europa na mesma situação política anterior à Revolução Francesa. Olha de novo aqui. Os governos absolutistas defendiam a intervenção militar dos reinos em que houvesse ameaça de revoltas liberais. Revoltas liberais como aconteceu na Revolução Francesa, ok? O princípio do equilíbrio, que defendeu a organização de forma equilibrada dos poderes econômicos e políticos europeus, o que levou à divisão dos territórios a alguns países, por exemplo, a Confederação Alemã, que foi dividida em 39 estados, sendo a Prússia e a Áustria líderes, anexando outros territórios a países adjacentes, como no caso a Bélgica, que foi anexada aos Países Baixos. O mapinha aqui do lado, de 1815, ele mostra como que foi essa reorganização, tá? Então, olha aqui, ó, fronteira da Confederação Germânica, tá? O Império Francês, reduzido agora, Espanha, Portugal. Então, a gente vê aí o redomínio desses países aí, ok? E agora chega o ápice de toda a história e batalha aí de Napoleão Bonaparte, que quando tem ali em 18 de junho de 1815, a Batalha de Waterloo. Ele retoma, tá? Retorna para Paris, junta um exército e vai até as regiões próximas de Waterloo para lutar contra, né, os confederados, a coligação contra ele. Só que lá o seu exército era bem reduzido em relação aos outros exércitos. Napoleão não obtém sucesso, perde a batalha e, como resultado, ele vai ser exilado agora. Só que agora na ilha de Santa Helena, na costa da África. E ele permanece na ilha até o dia da sua morte, que foi no ano de 1821. Depois da morte de Napoleão Bonaparte, a França foi ocupada e o território voltou às dimensões que eram antes da Revolução Francesa. Ou seja, veja a história da França aí, como ela passa por idas e vindas. Então, tira-se a monarquia, depois volta a monarquia, tira-se a monarquia e os territórios conquistados durante a Revolução Francesa e a expansão napoleônica acabam sendo restituídos em 1815 com a queda de Napoleão. Ok? Tranquilo? Bastante coisa, né? Mas eu espero que você tenha gostado e para você fixar melhor esse conteúdo, eu vou passar algumas atividades para você. Você pode realizar as atividades da página 649. Agora você pode fazer a atividade número 4, vou colocar aqui, ó. Você pode fazer um print da tela.
Não vale olhar a resposta que eu já tenho ali, tá? Eu sei que você não vai olhar, você já não vai colocar e vai pelo menos discutir a questão. Como você tem a resposta, você pode fazer o seguinte, colocar o porquê que as outras são erradas, tá certo? A 5, atividade 5, e a atividade número 6. Atividade número 6, ok? Eu espero que você tenha gostado, eu agradeço a sua atenção. Eu sou o professor Fernando, até a próxima.